Pastor Ronaldo, é um prazer muito grande. Certamente muitos conhecem você, né? Esteve aqui pertinho da gente, aqui em Timon, um tempo. Mas tem outros aí que talvez estão participando da live também, que irão assistir também, talvez posteriormente, que não conhece você, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, quem você é, de onde é que você, o que você faz, né? É livro de E a Jó, gente capítulo 1, começar. é. Eu tô vindo rodeando da terra. Rodeando da terra. Olha, eu sou de Fortuna, Maranhão, nasci na terrinha aqui bem próxima, aqui Presidente Dutra. Saí de lá 18 anos de idade e fui para o seminário estudar, sou pastor. Pastorei a primeira igreja a Cristã Evangélica em Timon. Só temos uma lá, por enquanto. E estou pastoreando agora a igreja Cristã Evangélica em Presidente Dutra. É uma das igrejas aqui, a primeira igreja. E nós somos servos do Senhor, né? Temos algumas outras atividades extras, nesse momento está suspensa, basicamente. Temos desejo de continuar sendo simplesmente esse servo. Amém. Casado, Amém. viu? Casado. 4 meninos, casado com a Natiele. Tenho 4 meninos aqui, a Isabela, Débora, Luiz Antônio, Ronaldo Júnior. Tá vindo a quinta, que vai ser o nome dela, vai ser Elisa. Tá Elisa. Logo, logo. Para quando? Agora no final de julho. Final de julho já. Casa cheia, né, pastor? Casa cheia. Casa muito cheia. Barulho, mas muito é bom. Muito bom. Muito bom. Pastor, hoje nós estamos falando durante essas últimas toda quinta-feira, nós estamos estudando um pouco sobre a soberania de Deus. Sobre a soberania e a graça de Deus. E esse é um assunto que eu achei muito importante a gente tratar como igreja nos últimos nesses dias em que há um certo desespero, às vezes, nas pessoas, por conta dessa pandemia, algo que nunca visto por nós. Talvez nós lemos sobre isso, sobre pandemias no passado, mas nós nunca tínhamos vivenciado algo semelhante. E isso tem colocado, de certa forma, um tanto medo nas pessoas e até mesmo em membros de nossas igrejas. E eu fico pensando, eu vi refletindo sobre isso, talvez há falta esse entendimento, talvez, da soberania de Deus, né, do governo de Deus sobre todas as coisas. E eu acredito que quando você entende essa soberania de Deus, seu coração fica mais tranquilo, sabendo que Deus está governando todas as coisas, mas ainda alguns têm uma certa dificuldade em entender essa soberania de Deus, né? O Arthur Pink, ele fala o seguinte, ele diz que hoje mencionar a soberania de Deus em muitos ambientes é falar de uma língua desconhecida, Então, como é que você vê essa situação diante do que nós estamos passando hoje? Realmente, você tem sentido isso, que falar da soberania de Deus parece soar uma coisa estranha, até mesmo dentro da igreja? Sim, pastor Kleber, certamente que a soberania de Deus, ela é estranha para o mundo hoje, porque, de modo geral, o mundo é ateu, né? Então, as pessoas não acreditam que há um Deus que... Nem um Deus transcendente, imagina um Deus imanente, né? Um Deus que se envolve, um Deus que participa da administração, não apenas participa, mas ele mesmo governa e sustenta toda a criação, né? Então, as pessoas têm dificuldade de acreditar num Criador. Imagina acreditar em alguém que sustenta e governa o universo. Então, lá fora, as pessoas, Deus não existe. Só que
problema maior não é lá fora, porque lá fora não é novidade para nós. O problema é dentro da igreja. E hoje é estranho para muita gente dentro da igreja. Por quê? Porque por mais que intelectualmente afirmem com a boca que Deus é soberano, na prática é o contrário. Eu sou soberano. Deus é que é a última resposta, ou a última decisão, ou a última palavra cabe a Deus na teoria. Na prática é o seguinte. Só para título de exemplo, nós temos um famoso exemplo de Elimeleque, marido de Noemi. Vimos isso domingo passado, na nossa igreja aqui local. Elimeleque significa Deus é rei. Ou seja, Deus é soberano, ele reina soberanamente. Então, Elimeleque. É o Meleque, né? Deus é o rei. Só que, para Elimeleque, Deus foi tudo menos rei para ele. Porque na decisão prática, nos momentos difíceis, como a crise de fome que estava enfrentando, ele preferiu tomar a decisão dele do que esperar a vontade de Deus. Então, como diz Arthur Pink, é estranho em nosso meio falar de soberania. Então, esse tema é pertinente, especialmente neste período em que estamos enfrentando de pandemia. Então, vale a pena a gente conversar, vale a pena a gente refletir, pensar nesse Deus imanente, esse Deus que se envolve com a criação. Então, vale a pena, viu? Então, eu estou seguindo aí o pensamento também de Arthur Pink nesse ponto. Muito bom. Muito bom. É estranho que esse assunto ele seja estranho para muitas pessoas, principalmente em nosso meio, né? Essa dificuldade, talvez, de pensar que as coisas não estão sob seu controle, sob o controle dela mesma, né? Mas que as coisas estão no controle de uma outra pessoa, né, que está governando sobre todas as coisas. Então, eu acho que, não sei, as pessoas se sentem um tanto perdidas em relação a isso aí. Dentro dessa soberania de Deus, eu gostaria que a gente conversasse hoje, e esse é o nosso objetivo, sobre alguns aspectos do soberano poder de Deus. Sabemos que falar um pouco dessa onipotência de Deus. E dentro desse poder de Deus, falar um pouco sobre as liberdades, a liberdade de Deus em que ele tem de fazer e de realizar e de cumprir com seus propósitos, enfim. Então, dentro desses aspectos do soberano poder de Deus, nós vemos que o poder de Deus ele é soberanamente livre, né? Deus ele não tem assim um compromisso com terceiros, né? Não tem um compromisso com terceiros. Diante disso, eu queria que a gente conversasse aqui, fazendo uma pergunta, né? Até como uma criança ela faz. Uma criança geralmente nos pega de surpresa com uma pergunta teológica. Ela diz assim: ela sempre pergunta sobre por que Deus existe, né? Como Deus nasceu, como ele... Então, assim, são perguntas que eu tenho certeza que... certeza eu não tenho, mas certamente seus filhos já fizeram para você, né? Essa pergunta. Como é que Deus existe? Por que ele nasceu? Então, talvez esse conceito de eternidade... Então, como entender isso, pastor Ronaldo, na prática? Antes de falar da prática, eu creio que é importante, e é claro que o senhor também quer isso, não é? Pensar o que quer dizer liberdade de existência, não é? O que é liberdade de existência? Deus como o poder de existir. Quando olhamos para as Escrituras, nós nos lembramos de uma passagem famosa que se encontra em Êxodo, tá? Estou com a Bíblia aqui na mão, Êxodo capítulo 3, versículo 6, que diz assim:
naquela conversa que Deus teve com Moisés, quando ele se apresentou na sarça, ali no deserto de Midian. Deus se apresenta como eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Tá? Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Né? Então veja, eu sou. Então, quando falamos de Deus, como é que Deus surgiu? Deus existe? Como é que Deus nasceu? Deus ele se apresenta para Moisés como eu serei o que serei, eu sou o que sou. Há uma tradução da Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego, no Antigo Testamento, lá na época dos Ptolomeus, na época ali do domínio do domínio grego, ok, que traduz como eu sou o ser. Eu sou o ser. Ou seja, Deus, ele não existe. Deus, ele é. Existência é uma linguagem limitada para tratarmos sobre Deus. Então, quando a criança pergunta, Deus sempre existiu, ou quando foi que Deus nasceu? Ele está pensando como nós, seres humanos, pensamos, na nossa finitude, tentando entender o infinito. O limitado tentando entender o ilimitado. Então, os teólogos reformados chamam esse tema de autoexistência em Deus, ou aceidade. É o Deus que existe em si mesmo. Tá? Então, quando alguém pergunta, Deus tem liberdade de existência, como assim? É que ele existe por si mesmo, nós não. Nós sempre dependemos do Criador para vir a ser, para existir. Deus não precisou de ninguém, como ele não precisa. Então esse tema ele é tão relevante, porque quando nós olhamos para a realidade que vemos hoje, nós vemos que muitas pessoas pensam em poder de liberdade, como um dinheiro, né? Pessoas pensam, se eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Quem tem dinheiro tem poder. Quem tem prestígio, tem fama, tem poder. Deus não precisa desses fatores externos, Desses fatores externos. Deus não precisa. Porque Deus é o próprio poder. Não há necessidade disso. Então a criança e o adulto precisam se lembrar que, conforme o texto de Êxodo 3:6 e Atos 17, quando Paulo diz lá no Areópago, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos, é exatamente a ideia de que a existência de Deus ela é algo que depende de seres, ele é autoexistente. Então, basicamente, é um assunto difícil. Tá? Por que é difícil? Porque nós estamos tratando do ser de Deus, na sua essência. Então, parece até arrogância da nossa parte, Sim. E presunção da nossa parte, tentar entender o ser de Deus. Então é algo absurdo, mas é algo necessário a gente tentar compreender Deus à medida que ele se revela na palavra. Então, nesse sentido, o senhor e eu e a igreja de Renascença, e que nem cumprimentei a igreja, fiquei assim meio nervoso, mas quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem refletido sobre esse tema. Não apenas a Igreja Renascença, mas outros membros nossos espalhados aí em nossa região Nordeste, os membros da nossa primeira igreja. Então, vamos estudar mais esse tema. Então, se eu não conseguir responder, você pode fazer novas perguntas. Eu vou só fechar aqui a porta. Pode falar. Tá. Então, muito bom, pastor Ronaldo. É interessante. Há poucos dias nós estudamos também sobre o Deus que se revela. Né? E aquilo que nós sabemos, que aquilo que nós conhecemos de Deus, é aquilo que ele se deixou conhecer. É aquilo que ele apresenta para nós. Então, tem certas coisas realmente que nós somos completamente limitados. Certas coisas, nós somos limitados em conhecer a Deus. Porque tudo aquilo que nós sabemos dele
é aquilo que ele se deixou conhecer. E há essa dificuldade realmente de se entender a eternidade de Deus, né, por parte das pessoas. Então, mais uma questão de fé, né, de crer realmente. Dentro dessa liberdade, talvez outra palavra um pouco complicada, mas difícil de colocar, é o poder de decisão, a liberdade de decisão de Deus. Talvez essa palavra decisão também não seja tão feliz, né? Que Deus, o poder de determinação de Deus. Nós poderíamos falar um pouco também sobre isso, que aqui é algo que o homem tem muita dificuldade em aceitar, de que Deus, ele determina, né, ele pode determinar o curso da nossa vida, por exemplo. Ele pode determinar o momento das nossas vidas. Tem um texto no Salmo bem interessante, lá o salmista Davi, no Salmo 139, lá no versículo 14, ele diz assim, ó, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então, essa forma com que Deus ele demonstra o seu poder, né, de determinar as coisas, realmente é algo difícil de compreender para muitas pessoas. Então, mas por que será que nós temos tanta dificuldade para compreender isso, ou pelo menos nem compreender, talvez aceitar, né, esse poder de Deus no que diz respeito a determinação das outras coisas. Tem muita gente aí que quer determinar, né, que Deus faz isso, né? Eu determino, né, que Deus faça isso, como se Deus estivesse sujeito a nós. Mas é completamente o contrário, não é? Perfeito. Ok, eu creio que, como nós estamos tratando sobre os aspectos do soberano poder de Deus, falamos do primeiro, que é a liberdade de existência, a ideia dele existir de si mesmo, ou em si mesmo, e não depender de fatores externos para ter o poder, ou a própria existência, entre aspas. É uma linguagem infinita para falar do infinito. Né? Falar de liberdade de decisão é também se lembrar daquele versículo famoso de Provérbios que diz que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Né? Então a ideia de que nós não somos livres para determinar o nosso futuro. Como alguns pensam que a gente tem aquela liberdade, aquele livre-arbítrio para decidir o nosso futuro. O próprio texto que eu acabei de citar já refuta essa ideia. Mas quando pensamos em Deus, tá, nós estamos pensando no ser todo-poderoso, que pode livremente determinar suas ações, que pode livremente, sem nenhuma interferência da criatura, determinar as suas ações. Isso é ter poder. Eu pergunto para você que está me ouvindo hoje, você da Igreja de Renascença, você tem essa liberdade absoluta de determinar suas ações? Certamente que não, mas Deus ele tem, porque ele é diferente de nós. Ele está acima da criatura, né? Deus ele tem diante de si uma infinidade de possibilidades, como Hermes Maia fala naquele livro sobre teologia reformada, da editora aí Mundo Cristão. Ele fala exatamente desta ideia de que Deus ele tem várias possibilidades de decisões, mas ele decidiu fazer do modo como fez, sem interferência de ninguém. Então ele podia escolher várias maneiras de agir, mas ele determinou uma maneira, porque ele não necessita de conselhos de ninguém. Na multidão de conselhos há sabedoria, não é? Provérbios fala sobre isso.
Mas em Deus, Deus não precisa de conselhos, porque Ele é a sabedoria em si mesmo. Então é esse poder, essa liberdade de decisão que faz com que nós tenhamos, nós tenhamos um refúgio seguro. Esse poder de decidir, ele também está ligado com o meu futuro eterno. Então, creio que isso traz um descanso para nós, especialmente nesses momentos que nós estamos vivendo, né? Você pode lembrar pastor, do texto de Isaías 40, versículo 13 e 14, que diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Perguntas retóricas. Quem? Tem alguém que pode aparecer aí? Ninguém. Certo? E lá o texto de Romanos 11, Paulo vai citar esse texto de cor, usando suas palavras, e vai dizer que ninguém... Vê lá, Romanos capítulo 11, que diz assim... Posso ler aqui? Estou com ele aqui. Pode, leia para nós. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele o que lhe vem a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então perceba, pastor Kleber e demais irmãos, que o plano de Deus é o melhor. Você pode pensar, qual é o melhor plano para a minha vida? Qual a melhor decisão que eu devo tomar na minha vida? Na prática, pensando aqui na prática. Nas escolhas para casar, na profissão que eu vou trabalhar, qual é a profissão que eu vou seguir, qual a cidade que eu vou morar, qual é a igreja que eu vou me congregar. Perguntas bem práticas. Nós podemos responder que o melhor plano e a melhor decisão é a de Deus. O melhor plano é dele. Por quê? Porque ele sabe e livremente escolheu, sem interferência de ninguém. Então é importante que nós descansemos nesse poder de decisão, colocando-nos nas mãos dele e descansando por saber que ele é um Deus que tem todo o poder, que não precisa de criaturas, e ele tem toda a liberdade de escolher as melhores decisões, sem conselho de ninguém, e ele faz. Ele o faz. Para a glória do próprio Deus e para a felicidade de suas criaturas. Então é muito interessante essa ideia de liberdade de decisão, pastor. E isso realmente traz uma tranquilidade enorme para o nosso coração, porque se não crermos, se não entendermos isso, é como se você crê num Deus limitado. Perfeito. E nosso Deus, ele não é um Deus limitado, né? É um Deus que não, digamos assim, não tem limite, né? Para Deus. Então, é muito bom falar sobre isso, né? Nós podemos crer que Deus ele determinou, né, todas as coisas e que realmente Deus ele é poderoso e é bom saber disso. E dentro dessa mesma linha aqui, pastor, vamos avançar um pouquinho mais sobre essa liberdade. Agora, liberdade de execução de Deus, né? Quando fala do poder executivo de Deus, né? Que Deus ele não precisa de meios, né, para executar alguma coisa. Às vezes, como explicar isso, digamos assim, à luz da salvação, por exemplo? Como explicar isso à luz da salvação? Pensando na salvação. E como explicar isso de forma que
se Deus é um Deus que executa, que ele tem o poder de executar todas as coisas, então isso quer dizer que ele necessariamente ele não precisa de absolutamente nada que o ajude a cumprir os seus propósitos. Não é isso? Ele não precisa de nada que o ajude a cumprir os seus propósitos. Mas quantas vezes nós nos pegamos achando que nós estamos ajudando Deus a executar determinadas coisas, não é isso? É verdade. Michael Horton, em sua teologia, uma das mais atualizadas hoje, esse livro aqui, ó. Olha aí, um livro para a sua igreja. Uma teologia sistemática para os peregrinos do caminho, de toda a cultura cristã. Ele vai citar um teólogo famoso do século XX, apesar de algumas divergências que nós vamos ter em algum aspecto da teologia, ele cita Karl Barth. Sim. E ele diz que Karl Barth ele enfatiza corretamente que Deus é Deus sem nós, e ainda assim a gente fica surpreso de que ele tenha determinado ser Deus conosco. Então veja, que Deus é Deus em nós, ainda assim tenha determinado ser Deus conosco. Veja só, ele é Deus em nós, ele não precisa, a ideia de liberdade de existência, mas na sua liberdade de decisão, ele resolveu criar para se relacionar. Não porque ele precisasse, mas porque ele livremente decidiu escolher criar o ser humano para relacionar-se com ele, para a nossa alegria e a glória dele. E aí, quando pensamos na liberdade de execução, é exatamente aquele Deus que planeja e aquele Deus que executa. Então, é claro que Deus tem liberdade de execução, porque senão os seus planos seriam frustrados. E já há muito tempo atrás, Jó conclui que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Falei de coisas que não entendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim. Então, Jó fala isso no capítulo 42. Então, pastor, falar de liberdade de execução, quando falamos que Deus tem liberdade de execução, nós queremos dizer que Deus ele é livre para realizar seu plano através do seu poder. Conforme, e aí você pode me ajudar lendo duas referências bíblicas, uma delas que está em Mateus 8:2, quando um leproso se ajoelha diante do Senhor e roga. Olha o que diz aí. E a outra referência eu mesmo leio. Mateus 8:2. Diz o quê? E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, que quiseres, pode purificar. Veja, o leproso reconheceu que Jesus era Deus, divino, e esse Deus, se ele quiser, ele faz. Então ele é livre para executar os seus planos. E aí o texto de Jeremias 32:17 diz: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Então não tem nada difícil para Deus. Então você que está nos escutando hoje, os membros da Igreja de Renascença, os membros da Primeira Igreja Cristã Evangélica em Presidente Dutra, demais membros aí da região, lembre-se de que para Deus não há nada demasiadamente difícil. Porque o mesmo Deus que tem livre existência, ele existe em si. Ele tem o poder de decidir, ele também tem a liberdade e o poder de executar. De modo que os planos dele nunca poderão ser frustrados. Então, quando pensamos nisso, o senhor tocou num assunto interessante, lá quando falou de que muita gente fica querendo determinar. Eu te falando muito, o senhor me corta, tá bom?
Não, pode ficar à vontade, tá ótimo, pastor. Então, eu falou de, tem gente que quer determinar Deus, Deus que está determinado, eu determino. Mas tem gente que nesse tema determina, inclusive, dias de cura, de milagres. Isso é um absurdo quando falamos de Deus. Deus não é um office boy que você liga para ele trazer uma pizza para você, ou alguém que presta simplesmente um serviço a troco de adoração. Não. Sexta-feira de curas e milagres. Quantos e quantos carros de som já passaram em nossas ruas avisando que na igreja tal vai ter curas, milagres. Veja, senhores, não é assim. Não podemos marcar lugar nem hora para Deus agir. Ele opera quando Ele quer, como Ele quer, dentro de suas deliberações. Sim. Então, isso é liberdade de determinação. É importante, pastor, que também lembremos para os nossos membros, os nossos irmãos, que lá na eternidade, quando Deus existia em si mesmo, quando o mundo não existia, Ele, as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, planejaram tudo o que acontece. A criação, queda, redenção e glorificação. Então, essas deliberações de Deus, lá na eternidade, tem seu cumprimento no tempo, que Ele resolveu usar o tempo para cumprir seus propósitos. Então, Deus age sempre conforme o seu propósito, que é a liberdade de decisão dele. Aquelas decisões que Ele tomou no seu plano. E agora Ele vai executar aquilo que Ele determinou em seu plano. Então, isso não depende de nenhum fator externo. Uhum. A menos que Ele determine o fator. Então, basicamente, nós temos um tema interessante aqui que o senhor falou sobre a questão da salvação. Certo? Posso falar um pouquinho mais? Veja só. Pode sim. Quando pensamos nessa liberdade de determinação, um exemplo famoso poderíamos usar será se Deus pode salvar os homens independentemente do evangelho e da fé em Cristo? Ele pode salvar uma pessoa hoje sem o evangelho e sem a fé em Jesus Cristo? Se ele tivesse determinado em seu decreto salvar de outra forma, ele poderia fazer. Então é um assustador para muita gente quando nós dizemos assim, Deus não pode salvar. Mas como? Se Deus é todo poderoso, Ele pode tudo. Vamos já ver um dos últimos tópicos que vai responder questionamentos. Mas por enquanto, de forma ordinária, Deus não salva ninguém sem o Evangelho, sem a fé em Jesus Cristo. Tá? Foi a forma ordinária de agir, de alcançar pessoas. Foi o Evangelho pregado e a fé em Jesus Cristo. Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. E Efésios 2, 8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, nessa questão prática, nós pensamos salvação, evangelização. Evangelização, Deus depende que as pessoas evangelizem para que seu plano seja cumprido. Deus não depende, mas Ele determinou. Sim. Deus determinou os fins de salvação, mas Deus também determinou os meios de salvação. Então, tanto os fins quanto os meios estão no decreto, na liberdade de decisão. E isso faz com que Deus esteja soberanamente governando o universo com seu poder. E é interessante que Michael Horton, em sua teologia sistemática, ele diz o seguinte, que o mesmo poder que Deus tem e teve de criar o mundo do nada, sabe aquela liberdade de dizer haja luz e houve luz sem interferência de ninguém, Deus salva o homem assim também. Sem
interferência. Só é um milagre na mesma proporção. Ele usa pessoas. É diferente. A interferir é diferente de Deus usar para os seus propósitos. O senhor falou. O senhor falou algo. Sim, eu falei que esse tanto o milagre, digamos assim, o milagre da criação e o da salvação é um milagre dentro da mesma proporção. Perfeito. Né? Então, assim, olhando aqui para o texto que você citou aqui do leproso, olhando aqui em Mateus, essa sequência que acontece, que tem aqui nas evidências do reino, nós vamos ver o tempo todo essas pessoas aqui reconhecendo a soberania de Deus, a autoridade de Deus. No milagre seguinte, nós vemos o milagre do centurião, do servo do centurião. Né? Quando o centurião procurou Jesus, falando do seu servo que estava doente, Jesus mesmo disse, eu vou curá-lo. Né? E lá o centurião, reconhecendo a autoridade de Jesus, a divindade dele, diz, olha, eu sei que com uma palavra o Senhor pode determinar que ele fique bom e pronto. E ele vai ficar curado. Né? Da mesma forma, ele vai tranquilizar Jairo, né? Quando ele está indo para a casa dele, ele recebe aquela notícia ruim, ele diz, não temas, crê somente, e ele vai lá e ele determinou o que ia acontecer. Então, quando nós olhamos para esses exemplos, percebemos o quanto é importante sabemos quem de fato é Deus, e quem de fato nós somos, seres completamente limitados, e que não temos como fazer uma comparação de Deus com a nossa humanidade, porque é completamente fora do que se pode imaginar. Fora do que se pode imaginar. Muito bom mesmo saber disso, né? Que Deus ele está acima de tudo e governa sobre todas as coisas, e é bom saber que nós servimos um Deus assim, né? E que ele trabalha sempre conforme a sua própria justiça, né? Você falou algo bem interessante, que ele determinou todas as coisas, e a forma dele salvar, que ele não pode salvar fora de Cristo, mas não porque ele esteja limitado a isso, né? Mas é porque ele ou algo limitou. Talvez essa seja a melhor palavra nesse caso. Mas porque o próprio Deus ele estabeleceu o seu limite. Né? O próprio Deus ele estabelece o seu limite. Então, por isso eu acho importante também reconhecermos e estudarmos sobre os atributos de Deus. Perfeito. Porque quando a gente tem a ideia dos atributos de Deus, quando a gente conhece cada atributo de Deus, e que cada atributo dele é perfeito, e ele age com perfeição em cada um deles, como, por exemplo, que Deus ele não pode, ele é imutável, ele não muda. O que ele decretou, o mesmo Deus de ontem, é de hoje, será para sempre. Aquilo que ele determinou será cumprido da forma como ele determinou. Né? Então, por isso é importante. Outro dia eu estava falando aqui sobre o livro, aquele livro Incomparável, né, da Jean Wick, que ela escreve para... exatamente. Esse livro aí, você está com ele aí, né? Então, é muito interessante, muito importante você conhecer os atributos. Ela vai falar sobre esses atributos de Deus, né, com muita propriedade. Então, é muito bom quando você conhece os atributos de Deus e reconhece, porque você tem você vai conhecer de fato quem é Deus e você vai ter uma compreensão melhor sobre isso. O que esse leproso fez aqui, reconhecendo assim, se o Senhor quiser, né, a tua vontade, o que importa é a vontade de Deus, não a nossa. E parece que a humanidade, a gente age, o desespero muitas vezes bate no coração das pessoas, em nosso coração, quando nós nos esquecemos disso. Né, de que Deus ele tem realmente autoridade sobre todas as coisas, que está no controle, que ele comanda, que ele determina, né, que ele determina todas as coisas. Então, dentro dessa liberdade de limitação, podemos assim, o poder
limitante de Deus. Nós vemos aqui que, eu até fiz uma pergunta aqui para nós, esse poder de limitação de Deus. Algumas pessoas, elas raciocinam dessa forma. Se Deus é soberano, livre, todo-poderoso, né, todo-poderoso, pode, conforme a sua vontade, mudar as regras do jogo. Acho que você até falou sobre isso, já entrou nesse assunto. Pode mudar as regras do jogo, modificando as leis, seus princípios de ação, seus critérios, enfim, alterar o que ele mesmo revelou e fez registrar na sua palavra. Deus pode fazer isso? Antes de entrar nesse mérito, só para que eu não deixe alguém que talvez esteja aí, nem crente ele está nos escutando e está furioso, e alguém que é crente, mas que não está crendo nesse Deus tão soberano, tão poderoso, e ele talvez esteja batendo o peito e dizendo assim, mas é eu que determino o que eu vou fazer na minha vida, eu que escolho, se eu não quiser obedecer a Deus, eu não obedeço, se eu não quiser fazer, eu não faço. E aí eu estou pensando exatamente nesse ponto da liberdade de execução, apenas como um exemplo que eu quero deixar para esses que estão como crianças mimadas, batendo o pé no chão, dizendo que não é assim, que eles conversem com Jonas, profeta. Quando estiverem lá, pudessem dialogar um pouquinho com Jonas. Mas antes de irmos e subirmos, nós podemos ler o texto de Jonas e ver lá que Jonas não é soberano, ele planeja as coisas, mas quem faz, quem dá a última palavra é o Senhor. E quando a gente tenta desobedecer, Deus nos pega por meio de tempestades, peixes grandes, nos joga no fundo do oceano, até que a gente clame por misericórdia. Ele nos dá uma segunda chance, e até que a gente faz a vontade dele, que ele executou, na verdade, por intermédio das pessoas. Então, para aqueles que estão ainda questionando, mas Deus não é assim, Deus não executa, Deus faz o que ele quer, e ele usa a gente para que seus planos sejam cumpridos. É claro que a gente não vai com raiva, a gente vai convencido de que é o melhor. Deus não quer puxar a gente pelas orelhas, mas se ele quiser, ele faz. Tá? Então, pensando nessa liberdade de limitação, que é a sua pergunta, perdoe-me por retornar um ponto. Não, eu achei até interessante você ter retornado esse ponto, pastor Ronaldo. Realmente o que você falou é pertinente. E eu sempre gosto de usar o exemplo assim, de que a nossa teimosia com Deus, muitas vezes ela se evidencia da seguinte forma. Quando nós pedimos algo para Deus, nós queremos algo de Deus, o que nós de fato estamos querendo? Esse exemplo do texto é bem interessante por conta disso. O leproso, ele não chegou exigindo que Deus o curasse. Mas nós, geralmente, embora nós não usemos a palavra eu determino, mas nós colocamos diante de Deus a nossa ideia, o nosso desejo, e nós queremos que Deus faça exatamente como nós queremos. Uhum. E quando as coisas não acontecem da forma como nós pensávamos ou como nós queríamos que acontecesse, nós nos frustramos, nós nos sentimos muitas vezes assim, achando que Deus abandonou, achamos que Deus não está, até achando que Deus não está no controle da situação, porque as coisas não aconteceram exatamente como ela quis que acontecesse. Então nós não podemos pegar uma ideia para Deus pronta, como se fosse um presente numa embalagem bem bonita, entregar para Deus e dizer, Deus, eu quero que aconteça dessa forma, então tem que acontecer dessa forma. Daí vem realmente as frustrações, porque nós não conseguimos aceitar, muitas vezes, esse poder de execução de Deus, né? A vontade de Deus, aquilo que Ele de fato quer para nós. Perfeitamente. E aí isso ainda é pior, porque se você vive frustrado, você sofre mais.
Estou colocando aqui meu celular para carregar, está descarregando. Então, de fato, o que o senhor falou é algo relevante, e pensando nessa pergunta sobre a limitação, a liberdade de limitação, é a maneira errada que as pessoas tendem a pensar. Porque, na verdade, o erro que você apresentou, a ideia lá de que as pessoas pensam num Deus que é soberano, poderoso e livre, então ele pode, se ele é livre, ele pode mudar as regras do jogo. Ele pode mudar ou alterar aquilo que ele mesmo fez registrar em sua palavra. Se ele quiser, ele é todo-poderoso, né? É uma maneira errada de pensar no poder de Deus, né? Deus é todo-poderoso, então ele pode fazer o que ele quiser. Não é bem assim. Tá? Não é bem assim. Vamos pensar e vamos afirmar biblicamente que Deus é todo-poderoso. Isso é inegável. E nós queremos exaltar esse Deus como um Deus todo-poderoso. E por ele ser tão poderoso e livre, é que ele escolhe, decide estabelecer limites para si mesmo. Não existe ninguém mais livre do que estabelecer limites para si mesmo. Não existe nada mais com maior liberdade do que isso, né? Deus estabelecer limite para si mesmo. Rapaz, como é isso? Na sua palavra, ele estabeleceu alguns limites pela própria coerência, né? Pela coerência do ser. Nós estamos falando de um atributo de soberania. Mas atributo de soberania não pode colidir com outros atributos em Deus. Porque ele é perfeito em poder, mas ele é perfeito em verdade. Então, quando pensamos em perfeito em verdade, ele não pode mentir. Então, Deus pode tudo? Pode não. Ele não pode mentir. Porque é contrário à sua natureza, colide com seu atributo de ser verdadeiro. Deus não pode pecar. Deus pode tudo? Pode não. Deus não pode tudo. Por quê? Porque ele estabeleceu limites para si mesmo. Por ele ser perfeito, ele estabelece limites para si mesmo. E o limite é que o atributo de soberania não colida com o atributo da santidade. Então ele é santo, não pode pecar. Então, quando as pessoas querem fazer quando elas têm uma conclusão equivocada de que Deus, se ele é todo poderoso, ele pode mudar as regras do jogo, ele pode fazer coisas até que a Bíblia, contrário à Bíblia, tem muitos crentes que pensam assim, pastor Craig, que Deus pode fazer coisas até contrárias à Bíblia. Olha o exemplo. Minha filha perguntou para mim ontem. Eu sempre falo da minha filha Isabelle. Não que as outras não sejam tão inteligentes quanto, mas ela tem uma percepção do Senhor mesmo, para fazer perguntas extraordinárias de adulto, bíblicas. E ela perguntou algo dessa natureza, não é? E o que ela perguntou? Quem que lembra? Depois eu fui falar da Isabela e esqueci o que ela perguntou. O fato é que ela é ao vivo, filho. Ao vivo é assim, né, pastor Guedes? Então, ela me fez uma pergunta ontem sobre Deus, né? E eu não lembro agora, fui conversar demais, tagarela aqui só, mas o fato é que ela quis fazer uma pergunta como se Deus pudesse se contradizer, né, em seu ser. Não, lembrei, perdão aí pelas brincadeiras, mas lembrei agora. Lembrei, vocês pensavam que eu ia esquecer, né? Olha, o que foi? Ela perguntou se Deus, ele poderia,
quando ele vai falar aqui sobre, por exemplo, quando diz que Deus não mente, Deus não muda, Deus não peca, se ele pode salvar de outra forma, que não a forma que ele mesmo estabeleceu. Tipo assim, se ele pode deixar de lado os seus meios ordinários, né? E o exemplo que ela perguntou foi se Deus ele pode se revelar para a gente da mesma forma que ele se revelou nas visões do Antigo Testamento. Essa era a lembrança. Essa era a lembrança da Isabela. Ela disse assim: papai, Deus pode se revelar da mesma forma que ele se revelou no passado? Eu disse para ela: não, ele não pode. Por que ele não pode? Porque ele estabeleceu na sua palavra limitações para isso hoje. Antes ele fez. Hebreus capítulo 1, versículo 1 fala sobre isso. Deus ele falou de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias ele nos fala por meio da palavra, do Logos. Então eu disse isso para ela ficou satisfeita, porque ela entendeu exatamente que Deus fala pela Bíblia. Então era isso que eu queria dizer, que Deus não se contradiz, ele estabeleceu limitações para essa liberdade, e por isso ele não pode salvar fora de Cristo. Ele não pode salvar fora do Evangelho. Ordinariamente ele não pode. E aí nós temos várias referências. Não vou ler, mas quero pelo menos que vocês se lembrem. Nós temos Êxodo 3:6, Números 23:19, que é aquele texto que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Temos 1 Samuel 15:29, Atos 4:12, que diz lá que não há salvação nenhum outro debaixo do céu, não há nenhum outro homem pelo qual importa que sejamos salvos, outro meio, a não ser por meio de Jesus Cristo. Tiago 1:16-17. Então, pastor, basicamente, dentro do nosso tempo, creio que está quase encerrando, mas eu queria lembrar exatamente que quando as pessoas pensam em Deus como um Deus soberano, todo-poderoso, nós vamos afirmar: ele é autoexistente, ele existe em si mesmo. Então ele tem poder, tem liberdade de existência. Nós vamos falar que como esse Deus que tem liberdade de existência, ele também tem liberdade para tomar as decisões. A melhor decisão é a dele, porque livremente ele escolheu decidir. Ele tem liberdade para executar, porque ele é Deus sem nós, nós não somos sem ele. Nós existimos, respiramos, nos movemos por causa dele, que é a vida. E ele tem o poder de limitar suas próprias ações, porque ele decidiu. Então, as pessoas precisam entender isso. Deus é poderoso, é todo-poderoso, sim. Deus pode fazer tudo que ele quisesse fazer, ele poderia. Mas ele não faz. Tem uma frase, eu quero encerrar minha fala aqui com uma frase de Strong. Strong é um teólogo sistemático que diz assim, que Deus pode fazer tudo o que deseja, porém não deseja fazer tudo o que pode. Deus não pode deixar de ser Deus. Veja, Deus pode fazer tudo o que deseja, porém não deseja fazer tudo o que pode. Então, ele decidiu estabelecer limites para as suas ações, porque ele é todo-poderoso, e como todo-poderoso, ele tem a liberdade de limitar a sua atuação. Isso vai levar-nos para questões práticas, os irmãos podem aplicar isso de várias formas na vida deles. Então, repasso para o senhor, para as considerações, ver o que a gente pode ainda tagarelar juntos aqui e ver. Muito bom, pastor. Muito bom ouvir. Eu gosto de ouvi-lo. Gosto muito de ouvir. Muito bom. E sem isso, né, Deus ele não poderia ser
esse padrão que nós temos, né, para a humanidade, esse padrão de moralidade, de retidão, né, um padrão de santidade. Nós temos um padrão que é Deus, porque ele mesmo, ele podendo fazer tudo, ele mesmo, né, ele se autolimita, podemos dizer assim. A ideia que nós temos, né, de conhecer os atributos de Deus, e que todos os atributos dele são perfeitos e soberanos, todos os seus atributos. Então, ele não pode negar nenhum dos seus atributos. Né? Não pode negar nenhum dos seus atributos. Não podendo negar nenhum dos seus atributos é que ele se torna esse padrão perfeito para nós. Né? Eu queria ler um trecho aqui do livro, desse livro do Ernest Maia, que ele diz o seguinte: ele diz assim, que a vontade de Deus é idêntica à existência, a sua sabedoria, sua bondade e todos os seus atributos. Sua soberania é uma soberania de ilimitado poder, porém é também uma soberania de sabedoria e graça. Ele é rei e pai ao mesmo tempo. Ele é rei e pai ao mesmo tempo. Então, esse é o Deus que nós servimos, né? O Deus soberano em todos os seus aspectos. Eu quero aqui, pastor Ronaldo, agradecer esse tempo que você dedicou, agradecer por ter aceitado o nosso convite, de poder compartilhar um pouco sobre essas coisas, né, com a igreja, sobre os aspectos do soberano poder de Deus, e deixar esse desafio à igreja, né, tanto os irmãos da nossa igreja no Renascença, como também alguns irmãos também que estão aí nos acompanhando da primeira igreja em Presidente Dutra, e outros também que talvez estejam ouvindo, acompanhando, e outros também que irão acompanhar talvez em outro momento, quando ela for disponibilizada, esse vídeo for disponibilizado na página da igreja. Então, é um desafio para que a gente possa se aprofundar um pouco mais, cada vez mais no ensino da palavra, em conhecer a Deus, conhecer os seus atributos, conhecer todos os seus aspectos da soberania de Deus, porque isso vai trazer para nós uma tranquilidade sem igual. Né? Você confiar, você saber que Deus está no controle, que Ele governa, e que eu estou debaixo da sua autoridade e que eu não preciso me desesperar em nenhum momento. Tá bom?